Desfile das férias com a resenha de Noites Brancas de Dostoiévski, cuja leitura eu fiz nessa edição da editora 34, tradução de Nivaldo dos Santos, que tem também ilustrações de Lívio Abramos, pode ver que é uma edição ilustrada, uma novela com menos de 90 páginas, publicada pela primeira vez em 1848, pertence, portanto, ao ciclo petersburguês do Dostoiévski, e é uma novela com elementos românticos, não à toa que muita gente classifica como romântica, né, como pertencente ao romantismo, ou à fase romântica do Dostoiévski, embora eu particularmente acho que o Dostoiévski não teve, pelo menos enquanto escritor, uma fase romântica. Eu vou explicar porquê depois de falar sobre o enredo. O enredo é bem simples, é contado a partir do ponto de vista do sonhador, que é um personagem que não vai dizer o seu nome e que vai se descrever como um tipo, como uma pessoa sem gênero ou como um sonhador. Ele vai contar a história dele, que é a história de alguém que vive solitário em São Petersburgo e que, inclusive, ele mesmo caminhando em meio à multidão se sente muito só, nunca conseguiu fazer amizades nessa cidade e muito menos ter relacionamentos amorosos. E então ele conta que faz amizade até com as casas, né? Tipo, ele vê uma casa e diz: "Oh, como você está diferente hoje, será que lhe pintaram?", uma coisa do tipo. Então é um cara idealista que vai conhecer na primeira noite da narrativa. São 4 noites e uma manhã, ou seja, 4 noites de sonho e então o amanhã, que é o despertar, digamos assim. E ele vai conhecer, na primeira noite que ele está narrando aqui, a Nastienka. Lembrando que as noites brancas são um fenômeno que acontece em São Petersburgo no verão, em que o sol não se põe totalmente. Então fica sempre a sensação de que é dia, o que leva os seus moradores, né, aqueles principalmente que não estão acostumados, como esse jovem aqui, a ficar confusos, não ter uma noção do tempo. Isso vai ficar bem patente aqui durante a narrativa, quando ele encontra a Nastienka e nas noites seguintes, quando eles conversam. Mas a Nastienka é uma jovem que também vive solitária, também se descreve como uma sonhadora, só que ela é uma sonhadora mais realista, né? Uma sonhadora que quer realizar seu sonho. Então ela vive solitária porque ela vive com a avó, que é cega, e essa avó aprendeu ao seu vestido através de um alfinete, né, de um broche, e as duas ficam então uma ao pé da outra, até que a avó dorme e ela consegue sair. Eles vão se encontrar e então a Nastienka vai dizer ao nosso sonhador que ela se apaixonou por um homem perdidamente há cerca de 1 ano, e esse homem era um inquilino da avó dela, que alugava o mezanino da casa dela, mas esse homem não a quis levar quando ela tentou fugir com ele, dizendo que não teria as condições para viver com ela, mas que voltaria para levá-la então. O que acontece é que ela acredita que esse homem está de volta a São Petersburgo, mas que não a procurou. E então ela começa a se lamentar, pede ao nosso sonhador que o procure, que leve bilhetes, que tente saber por que é que ele não a procurou ainda. Fica magoada pela falta de respostas. E então, eu vou dar spoilers porque a história é muito curta e eu preciso fazer a análise crítica do romance, então eu vou dar spoilers aqui, hein, pessoal. Essa novela pega muito dessa estrutura que é comum, muito comum hoje em dia para a literatura e principalmente para as comédias românticas, né, que é o triângulo amoroso em que a protagonista tem que escolher entre o cara que a magoou e o bonzinho, que jamais o faria, e ele acaba escolhendo o cara que a magoou, né, e o bonzinho fica à sua disposição. E eu acho que por isso que esse livro faz tanto sucesso, né? Ele está sempre entre os mais vendidos, todas as semanas, várias edições dele estão entre as mais vendidas, porque ele acaba se tornando esse romance com estrutura bem comum nos tempos atuais e que atrai muito o público. Só que, a meu ver, o Dostoiévski aqui não está querendo criar uma história romântica, ele está querendo justamente fazer uma paródia. É claro que quem quiser ler e assim interpretar como uma história romântica tem todo o seu direito, né? Ninguém tem autoridade para dizer como ou não pode ser lida essa obra, nem mesmo Dostoiévski, se vivo estivesse, poderia determinar como seus leitores a interpretariam. Mas eu particularmente interpreto dessa forma. Parece-me ser uma paródia dos livros românticos que já estavam fora de moda na época, e por isso eu acho que se aproxima muito do Dom Quixote, do Miguel de Cervantes,
que também era um livro que o Dostoiévski adorava, que inclusive ele cria, eu acho que essa é a primeira tentativa de criar um personagem baseado no Don Quixote. Depois ele vai criar o Príncipe Mishkin em O Idiota, que ele diz claramente que é baseado no Don Quixote. E aqui é justamente, a gente vai ver um momento em que ele fala sobre vários romances do Sir Walter Scott, sobre personagens femininas idealizadas. Então, para mim, essa é a primeira pista do que ele está querendo fazer aqui. E ele, para mim, também está deixando uma mensagem bem clara para os bonzinhos, né? Os bonzinhos sempre se fodem no final. Mas não só isso, ele também, eu acho que está mostrando aqui como o próprio gosto da sociedade, o gosto literário, estava mudando naquela época. Então, a própria sociedade, e aí ele vai usar a Nastyenka como um símbolo para isso, estava deixando de lado o romantismo e embarcando no realismo. Então ele faz uma crítica a determinadas estéticas românticas, embora ele as use aqui à perfeição, e é isso que faz um grande escritor, né? Um grande escritor, ele vai ser capaz de usar os vários subterfúgios de qualquer estética, ao mesmo tempo em que ele a nega ou que ele ache que ela não seja boa para ele em si. Mas isso não quer dizer que ele não saiba utilizá-la. E você, concorda com a minha interpretação ou prefere encarar com uma história romântica? Deixar nos comentários a sua opinião e nos vemos no próximo Quixotada. Valeu!